Boa noite, galera que está assistindo essa gravação. É a última aula de conteúdo, né? Já vimos aqui, dando uma recapitulada, os primórdios do desenvolvimento back-end. Chegamos aí para conceitos mais avançados, né? Até testes unitários e testes automatizados. E agora a gente vai chegar para o último topo de complexidade de uma arquitetura pode ter, que para mim é a arquitetura assim bem mais granulada, mais complexa em questão de desenho, né? Que é a microserviços. Microserviços. Beleza. O que tu sabe de microserviço, Thales? Pra ser sincero, não sei quase nada. Se tu fosse me dizer assim, chutar o que é microserviços, o que tu chutaria? Eu chutaria que é algum tipo de serviço oferecido por alguma empresa, Hum, mas eu não sei direito explicar. ok. Vamos lá. Não tá nem perto, mas tá um pouquinho, né? Vamos lá. O que é o microserviços na questão da arquitetura back-end, né? Vamos voltar para os primórdios. A gente estudou o nome de uma arquitetura. Qual é a arquitetura que a gente vem construindo até então? Consegue me lembrar o nome dela? É REST API? Mas a construção. REST API é um tipo de arquitetura. É um exemplo de arquitetura. Tananã. Eu Que falei não isso. é. Eu esqueci, tem o monólito e o outro. Monolítico, é exato. Chegou Monolítico. perto, né? Bom, o microserviços é a evolução da arquitetura monolítica, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para cima, né? Pronto. Monolítica. Um exemplo de arquitetura monolítica, API REST, né? REST é um tipo de arquitetura monolítica, mas ela também pode ser microserviços também. Monolítica é o tipo de construção. Como é que ela funciona? Monolítica é quando tu tem uma máquina, né? Uma instância que roda, todas as funções são centralizadas nessa máquina. Toda aplicação é centralizada. Então aqui a gente tem banco de dados, a gente tem o que mais? A gente tem a interface, que é a API, né? A gente tem, vamos dizer que é aqui, vamos dizer, banco de dados e interface, né? E dentro dessa interface nós temos várias funções, né? Temos login, temos cadastro, temos get, né? Get tal, tal, tal. Então aqui na interface nós temos uma granulação maior, mas tudo isso roda dentro do mesmo entry point, um único executável rodando numa única máquina. Então vamos aqui deixar, aqui temos o banco de dados, database. Aqui temos, aqui dentro, né? Nós temos a API. Aí dentro dela aqui, peraí. Ai, não, cara, quero pegar isso aqui. Isso. Ah, se fuder. Sim. Aí, ó. Aqui temos a API, mas a API não quer escrever em outro lugar, né? Deixa eu só crescer isso aqui um pouquinho, né? Pronto. Aqui temos um executável. Deixa eu ver aqui, né? Aqui fora a gente tem um executável ou um binário, enfim. O arquivo que executa isso aqui tudo, ou o ponto de entrada que deixa rodando, né? Que é chamado no console, né? Esse processo é entrelaçado com a API, eu vou escrever bem aqui, pronto, a API, e dentro dela a gente tem outras coisas, como vamos puxar uma setinha aqui, né? Então aqui a gente tem, vamos imaginar que é o login, aqui é o cadastro, aqui é get alguma coisa, né? É um outro método. Nós temos o método
update, né? Enfim, temos várias funções dentro dessa interface, tá? O que acontece nessa monolítica? Tudo é centralizado num único executável, né? Essa é a estrutura da monolítica, né? O que acontece? Beleza. Ó, até a década de 90, antes do Docker ser inventado, né? Pra tu ter, vamos dizer assim, as aplicações eram tudo construído assim, num único executável, de maneira monolítica, né? Com pouca redundância. Até porque custava muito dinheiro ter redundância. Como assim? Tu tinha que deixar uma máquina que comportava toda a aplicação rodando de maneira, vamos dizer assim, de segundo plano, né? Várias máquinas rodando. E como ela carregava um único executável que instanciava várias coisas, a máquina tinha que ter um recurso computacional grande, né? Então tinha que ter bastante dinheiro. O que acontece na monolítica, né? As coisas foram evoluindo. E a monolítica se tornou insustentável. Por quê? Quando tu tem um único executável rodando várias funções e várias conexões, vamos dizer que por acaso aqui o nosso update está funcionando, o nosso get está funcionando, o nosso login está funcionando, mas a função cadastro tem um fatal erro aqui, né? E aí, tu consegue me dizer o que é esse cadastro, quando tem um fatal erro, o que a aplicação, o executável entra? Tu consegue me dizer? Thales, tá aí? Oi, tô sim. Ah, Eu tô pensando aqui. tá pensando? 5 segundos. 5, 4. Ela pararia. Ela pararia. Mas ela pararia só o cadastro ou pararia todas as funções? Pararia tudo. Porque ela entraria em deadlock, né? Então, toda vez que essa função fosse chamada com fatal erro, ela entrava no deadlock. A máquina toda teria que ser reiniciada para todas as funções as funções que estão ok, poderem ser executadas. E se ela tivesse acesso novamente, ela derrubaria todas. Então, percebe que com as aplicações grandes, de larga escala, isso começou a ficar inviável. Imagina se tu aperta um botão no carrinho da Amazon e tudo fica indisponível por causa desse botão. Para todo mundo. Antigamente, era muito fácil de se ver isso. Antigamente, tipo, o site caiu porque aconteceu o erro. Aí ninguém entrava mais, né? Eu não, quantos anos tu tem? Thales? Eu tenho 18. Ah, tá. Bom, quando eu era adolescente, quando eu tinha 14 anos, às vezes era muito comum o site cair. Porque deu um erro no site. E aí ficava tudo indisponível, né? E aí tu tinha que esperar eles resolverem o erro pro site voltar, né? Isso era muito... Por quê? Porque isso era muito comum. Porque as aplicações só conheciam a arquitetura monolítica, certo? Todas as arquiteturas que tinham, né? Todas as maneiras de aplicação, a maior parte era feita monolítica. Por quê? Porque antigamente virtualização era caro. Era muito caro, porque tu tinha que ter muito recurso computacional, tinha que ter muito apetrechos, né? Tinha que comprar as VMs, né, físicas para virtualizar HDs físicos, entendeu? HDs processadores, então era muita coisa. Então não era qualquer um que tinha acesso à redundância, né? Bom, o que acontece? Lá na década de 90, creio, sério, o Docker foi feito na década de 90, 1990 e alguma coisa. Só que ele só foi ficar popular em 2010. Só pra eu ter uma ideia. Passou aí, quase 20 anos sem conhecer o mercado. Entendeu? Bom, lá pra década de 90, ou tu tinha uma máquina física que virtualizava outras máquinas, ou tu tinha um único servidor, ou tu comprava vários servidores, né?
Então, o que é que acontece? Hoje, com um negocinho Docker, a gente aprendeu que o Docker, ele virtualiza máquinas físicas de maneira menos custosa. Tu pode ter um computador e distribuir ele granuladamente para várias aplicações sem precisar de apetrechos que fazem isso para ti. Então, através do Docker, isso aqui mudou. Isso aqui mudou. Em vez de ser uma instância para uma máquina, o Docker acabou fazendo isso bem aqui, ó. Qualquer máquina poderia ser virtualizada, qualquer máquina poderia fazer redundância. Então, acabou acontecendo isso bem aqui, ó. Com a vinda do Docker, né? Tem uma máquina. A gente já sabe sobre host side, né? Host side e o Docker side, né? Enfim, essa máquina dentro dela, de maneira processual, virtualiza ela, criando várias submáquinas, né? Como se fosse uma cloud mesmo, né? E dentro dela, tinha, cada uma delas tem uma aplicação, né? Então, uma única máquina poderia receber várias requisições e ela poderia balancear para qual aplicação ela vai virtualmente. Porque, olha, antigamente, para tu ter um load balancer, tu tinha que comprar o load balancer, tu tinha que comprar a VM, né? Tu tinha que comprar as máquinas a serem virtualizadas. Só isso aqui foi milhões de dólares. Entendeu? Eu tô exagerando, mas é muito caro. Não é tão fácil assim ter um load balancer físico, né? Switches físicos, VMs físicas, né? Enfim, tem alguma dúvida sobre isso? Não, tudo certo. Beleza. E aí o Docker veio e trouxe a realidade de redundância de máquinas para uma máquina só, né? Através do... Opa. Aqui dentro, rodando tudo no Docker, né? Bom, o que acontece? Cada aplicação dessa tem um login, um cadastro, um update, um delete. Vamos imaginar que o cadastro falhou. É o mesmo código rodando nas quatro aplicações. Só que esse aqui, o cadastro falhou. Quem vai solicitar login, quem vai solicitar delete, quem vai solicitar update, ainda vai estar disponível ou não vai estar disponível? A aplicação. Vai estar. Vai A estar aplicação em si não estaria disponível. Não, ela tá. Porque aqui o Ah, Docker, ela ela faz estaria. balanceamento de carga. Ela vai redirecionar todas as requisições que não sejam para o cadastro para as que estão funcionando. E se uma falhar de novo porque alguém acessou o cadastro, ele vai botar para outras que ainda estão ativas. Entendeu? Beleza? Sim, entendi. Só que o que acontece? Aqui a gente está pensando muito antigamente. Quando o Docker popularizou, a galera estava começando a botar a mesma aplicação toda monolítica redundantemente, né? E alguém lá em 2000 e pouco, né, fala assim: "Ei, e se a gente criar redundância não mais para uma aplicação toda, mas para fragmentos daquela aplicação?" Bom, lá em meados de 2000 alguma coisa que eu estudei isso, tá? Eu não tô falando besteira, eu realmente estudei com um professor da IBM, né? Mas eu não lembro de datas, mas a microserviços é recente, tá? Não é tão antigo quanto a gente acha, não. É uma arquitetura mais recente. Até porque ela só foi entrar em vigor mesmo em 2010 a 2012, quando o Docker começou a entrar no mercado. Agora que Docker tem 14 anos. Ou menos. Se eu não me engano, eu tenho leves lembranças que ele falou que Docker só realmente popularizou em 2015. Tá? Uma ferramenta tão importante dessa demorando tanto para popularizar. Pra ter ideia, né?
E ela foi construída da década de 90. Em 1990 e alguma coisa, Docker foi feito, foi criado. Entendeu? Não sei, aí, enfim. Bom, em 2000 e alguma coisa, depois da popularização do Docker, veio os orquestradores. O Docker em si, ele não tinha a função de monitoramento, tá? Ele naturalmente não tem. Se tu der um Docker normal, sem usar o Compose, ele não vai ter esse monitoramento que o Compose te dá, tá? O que foi criado? Foi criado os orquestradores. O que os orquestradores foram feitos? São um tipo de... É uma máquina dentro do cluster do Docker, né? Porque o Docker não é nada mais que um cluster. O que é um cluster? Cluster, gente, fisicamente, cluster, ele é uma conexão entre máquinas físicas, tá? Tem várias máquinas diferentes e elas se conectam, tá? Elas se conectam. Elas são todas conectadas, funcionando como se fosse um processador só e uma única máquina, mas na verdade elas são 3 diferentes. Entendeu? Isso é um cluster. Fisicamente isso já existia, mas como eu falei, precisava de muito dinheiro porque tu tinha que comprar muita aparelhagem para fazer um cluster físico. Entendeu? Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui que vai vir. Não vai ter não. Do grupo só tinha respondido eu. Eu sei. Enfim. Bom, o que acontece? Devido a recursos, antigamente, né? Para virtualizar, só para virtualizar uma máquina já era difícil. Imagina virtualizar vários fragmentos da máquina. Ia ser muito mais custoso. Então, quando tu tem virtualizações físicas, a questão do monetário é alto, tá? O recurso computacional é alto, tá? E aqui no Docker, o recurso computacional, ou seja, é baixo investimento em comparação a isso aqui. Entendeu? Porque uma máquina já funciona como 5. Então tu cresceu exponencialmente a tua quantidade de máquinas. Só a tua máquina sozinha funciona como várias aparelhagens, né? Então, isso aqui foi a revolução. Bom, o que aconteceu? Foram desenvolvidos orquestradores. O que os orquestradores fazem? Não é nada mais do que um painel de controle. Ele fica observando, ele só tem a única função de observar e configurar o ambiente do cluster, que é o famoso control plane, né? É literalmente uma máquina dedicada a observar as outras máquinas. E ela que entrelaça, que faz a relação de redes entre todas elas. Bem-vindo, vocês conheceram aqui o Docker realmente, porque antes eu não queria falar essas nomenclaturas para vocês, sem vocês terem mexido no Docker, né? Tu já sabia disso, Thales? Na verdade, eu estudei um pouco de Kubernetes, aí eu sei um pouco. Ok. Então tu já tem noção de control planes, nodes, POD. Sim, load balance, essas coisas. Ok. Então, ok, né? Então, isso aqui, quem faz isso aqui são os orquestradores. Gente, tem vários orquestradores. Tem o Kubernetes, como o Thales falou. Tem o Compose, que é o do próprio Docker, né? Tem outros, eu não conheço, tem outros. Pior que tem vários orquestradores. Esses orquestradores, eles podem utilizar várias maneiras de virtualização. Atualmente, eles estão integrando tudo à engine do Docker. Por quê? Porque usa pouco recurso computacional, tu precisa usar só um sistema completo e depois derivar ele para vários subsistemas, porque outros também usam a VirtualBox, né? Já ouviram falar dessa máquina virtual? Só que a VirtualBox tu tem que usar um sistema por completo aqui. Tem que instalar a imagem todinha. E ela utiliza muito processamento, só para ela rodar. Mas dependendo da situação, às vezes até... É porque vai muito da situação do que tu precisa, né?
Mas às vezes tu pode usar a VirtualBox e pode ser que ela tenha um desempenho melhor pro tipo de projeto que tu quer. Já ouviu falar da VirtualBox? Já ouvi, só não Nunca fui usou. muito adiante. Sim. Também nunca É usei. porque depois que chegou o Docker, ela ficou meio obsoleta, né? Pra falar a verdade. Mas se tu quiser virtualizar o Windows Servers, ela é o melhor. Vamos dizer assim, né? Ela funciona diferente do WSL, né? Isso. Pra Windows Servers, ela seria melhor. Entendeu? Mas o Windows Server Hum. é, é bem, eu acho inferior comparado ao Linux. Mas ele é uma linha ainda que lança atualizações, tem várias versões atuais, então depende do ambiente que tu quer. Se tu quer um Windows Server ou se tu quer Linux. O Linux usaria o Docker. Para o Windows Server usaria a VirtualBox. Entendeu? Até porque no Docker não tem como tu puxar. É tudo baseado em imagem Linux, né? Em kernels Linux. Né? Então depende muito. Antigamente o Kubernetes usava VirtualBoxes. Agora ele integrou a engine do Docker. Né? Aí fica difícil usar algo que usa mais o Linux no Windows. Tu tá falando do Docker? É isso. Mas hoje o Windows já te viabilizou isso, integrando o subsystem Linux ao Windows, né? Ah, sim. Ok? Então vai muito do negócio. Mas tem vários orquestradores. Então os orquestradores são nada mais quem monta redes, fazem configurações. Ou seja, os orquestradores abstraem várias configurações à mãozona pra gente. E graças a Deus tem orquestradores, porque umas simples configurações, eles podem literalmente quadriplicar isso aqui ou cortar a medida do que tu quer, sem dar uma linha de comando. Entendeu? Por quê? Porque tu só configura o control plane e ele vai estar aposto para isso, né? Bom, agora eu vou poder ser mais técnico com vocês, agora que eu entrei dentro desse mundo maravilhoso que eu acho foda, eu não vou mentir, eu acho muito foda, o mundo do cluster virtual. Eu não entendo como uma pessoa conseguiu virtualizar uma coisa física de maneira tão perfeita que tu, cara, é muito difícil de o que agora é muito tênue uma virtualização física para uma virtual, né? É um cluster físico para um virtual. É muito tênue, né? Claro que um cluster físico vai te dar muito mais desempenho, né? Porque o cluster virtual, dependendo, né? É uma única máquina ali. Né? Mas do mesmo jeito, ainda acho absurdo. Bom, beleza. O que os orquestradores vieram para nos ajudar? Porque os orquestradores, ele pode fragmentar pedaços dessa CPU para cada aplicação que está rodando. Ou seja, aqui vai usar uma mili CPU e 10 MB de RAM. Aqui vai usar 0,5 mili CPUs e 5 MB de RAM. Se essa aplicação quiser usar mais do que isso, o control plane não vai deixar. Ele sempre vai limitar a tudo que a gente está fragmentando. O que melhorou ainda mais? Recurso computacional. Hoje eu posso usar uma AWS da vida, hospedar várias aplicações, montar um cluster Docker com uma orquestração de Kubernetes e literalmente ter o WS Free, porque eu limito todas as minhas aplicações. Entendeu? Então, cara, por que precisou disso? Porque as grandes empresas estavam gastando muito com dinheiro, muito com dinheiro. E aí, com isso, veio a necessidade e depois veio a solução. Orquestradores mais potentes, como o Kubernetes, né? Bom, vamos estudar um pouquinho o mundo desse cluster antes da gente falar de microserviços, porque vocês vão ter que entender bastante a infraestrutura, porque o microserviço está mais ligado à infraestrutura do que mesmo à aplicação. Tá? Bom, o que acontece dentro do Docker? Vamos tirar aqui. Beleza. Dentro do Docker, dentro de um orquestrador, na verdade nem de um orquestrador, dentro de um
de um cluster, nós temos o que chamamos de nodes. Node. Literalmente significa nó. Temos. Deixa eu diminuir aqui. Temos o control plane. O control plane. Control plane. Nós também podemos ter aqui dentro daqui do cluster também podemos ter um pequenininho aqui. Vamos botar desse lado para não misturar. Vamos botar aqui, ó. Na verdade, o control plane, ele vai ser assim mesmo. Aqui a gente também pode ter um load balancer, que eu vou chamar load balancer. Certo? O que o Node representa? Dentro do cluster virtual, o Node representa um recurso computacional limitado, singular. Vamos imaginar que ali é uma CPU. É uma CPU fragmentada da CPU maior. É um Node. Ah, Pablo, o que tu tá me dizendo? Qualquer fragmento particular de um computador é um Node? Sim, pode ter nodes, vários nodes aí, né? E aí o que acontece? Dentro desse Node, né, nós temos aplicações rodando, tá? Essas aplicações aqui dentro, faltou figurinha, né? Deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui dentro, tá? Melhor botar aqui dentro. Não, vou botar aqui. Beleza. Nós temos essa aplicaçãozinha dentro desse Node. O que são essas aplicações? São containers. Lembra quando a gente sobe containers na nossa máquina? A nossa máquina é um Node, tá? Só que dentro dela tem containers. E esses containers se chamam pods. Tá? São pods. P-O-D. O que é pod, Pablo? Em inglês, literalmente significa casulo, cápsula, encapsulamento, né? Então, pod não é nada mais do que um encapsulamento. Um container já é uma encapsulada, é uma encapsulação, entendeu? Então, um container é a menor parte de um cluster. A menor parte de um cluster é um pod, que se encontra dentro de um node, que é um recurso computacional particular, singular, né? Individual, um recurso computacional individual, que está dentro de um host, né? De um host maior, já que o nosso cluster é virtual. E depois tem um control plane, que também é um node, só que esse control plane ele é unicamente para observação, para verificação de todos os outros. Pablo, e como é que se chama esse node aqui que não é um control plane? É um work node. Tá? Então vou até adicionar o nome aqui. Ainda está dentro das coisas que tu estudou? Thales. Tá sim, eu até fiz um pouco de configuração no Kubernetes também, quando eu fui estudar. Legal. Bom, então, Pablo, tá me dizendo que dentro disso só existe isso? Não. Existem vários nodes específicos dentro, principalmente do Kubernetes, que ele cria nodes específicos para certas funções. Nós temos o stateful, os deployments, nós temos tem os deployments, tem os pods, tem um... Deixa eu ver aqui. Tem um deployment, tem um pod, tem um stateful set, tem o... Cara, é muito. São mais de 12. Sem brincadeira, é mais de 12. Tem um replica set, tem cada um deles com uma função diferente. Mas eu vou
focar nesses, porque o que eu vou ensinar para vocês é mais para vocês entenderem os microserviços. Se eu for adentrar, vai entrar para a área de infraestrutura. Então, se um dia eu precisar de outro DevOps, além de mim, eu ensino a pessoa, tá? Então, mas assim, eu tô muito aprofundado, tá? Tô muito Eu ficaria aprofundado. feliz de mexer nesse negócio, que eu acho muito interessante, coisa É, de muito DevOps. massa. É muita coisa, tá? É muita coisa. Se olhar lá no coisinha, no Estoque API que eu já montei, já tá usando essa granulação toda aqui, né? Enfim, vamos lá. Ah, Pablo, então eu rodo uma aplicação dentro de um pod, então ele já funciona? Não é bem assim, tá? Eu vou ampliar esse node aqui. Imagina que isso aqui, que eu vou escrever agora, espera. Meu mouse eu tenho que abrir ele para limpar, que ele tá com um pouquinho chato. Vamos ampliar um node. Isso aqui é um work node. Isso aqui é um work node. Né? Imagina que isso aqui é isso aqui. Tá? Beleza. Olha. Lembra lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Eu não vou dar esse spoiler agora. Que eu quero dar um mind blow agora. Entendeu? Que eu juro que deu mind blow depois que eu terminei meu curso e entendi realmente infraestrutura. Eu entendi o Docker Compose. E eu entendi o que tá escrito lá, né? Bom, quando tu joga um pod aqui dentro, tá? Um pod aqui dentro. Quando tu vai tentar se comunicar com teu pod, vamos imaginar que tu mandou um login pra cá. O teu login não vai direto pra cá. Não vai direto pra cá. O teu login não vai direto pra cá. Tá? Por quê? Porque dentro das infraestruturas dos orquestradores tem todo parâmetros de segurança. Então, para uma requisição chegar a um node, a uma aplicação interna do cluster, tem que passar por certos recursos de comunicação. Existe toda uma interface de redes dentro dos orquestradores, né? Que eles utilizam das engines. Bom, o que acontece? Para tu expor um pod, tu pode expor ele de duas formas. Tu pode expor ele dentro do cluster, ou seja, só comunicação entre nodes, né? Ou tu pode... não, pera. Tu pode... certo. Tu pode colocar ele para se comunicar dentro do cluster ou ter um acesso externo, tá? Mas para isso tem que ter um recurso, certo? Quando a gente quer expor um pod, vou até botar uma setinha dizer que isso aqui é um pod, tá? Ok? Certo? Alguma pergunta Certo. tem? Não, né? Não. Pablo, se quiser ver o. Aqui eu fiz meio que um mini projeto quando eu tava estudando Kubernetes, aí Kubernetes. se quiser eu posso te mandar depois as configurações. Ok, E tá tudo no GitHub. ok. Já já eu dou uma olhada. Vamos terminar a aula. Beleza, quando tu quer expor, tu tem que criar um node menor. Um outro node, tá? Só que esse node é específico. Esse node é chamado de... Adivinha? Alguém adivinha? Alguém adivinha? Ninguém? Ninguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alguém adivinha? Peraí, repete só rapidão. Para tu poder acessar um pod dentro de um node, tu tem que criar um recurso dentro desse node. É um recurso específico, é um outro node, só que ele vai ficar responsável nesse intermédio entre a requisição que vai entrar ao pod que ele tem que ir. Ah, é o service. Exato.
a gente precisa criar um pod específico, ou um node específico, pequeno, chamado service, que é um recurso dos orquestradores. E se vocês forem bem aqui no nosso Docker Compose, o que a gente cria são o quê? Services. Então a gente não está criando o pod. A gente está criando esse node bem aqui, ó, dentro do work node, tá? Quando a gente, o pod é isso bem aqui, ó. O pod é isso bem aqui que a gente está fazendo. Isso bem aqui, tá? E aqui isso tudo vai ficar responsável pelo service app. Esse service dentro do work node, ele pode ser de duas maneiras. Na verdade, esse node nem fica aqui dentro, porque eu estou fazendo um desenho tudo bonitinho. Isso não existe, tá? Geralmente, ele tá aqui dentro. Tá? Ele tá aqui dentro. Tá bom? Mas eu estou fazendo bonitinho para vocês entenderem. Tá? Mas eu vou fazer por fora. Vamos fazer por fora aqui, para ficar mais entendível. Ou seja, aqui eu tenho um node aqui, ó, bem aqui, ó. Eu criei um mini node bem aqui. Só que esse mini node não é... Eu vou até apontar isso aqui para cá para vocês entenderem que isso aqui é isso aqui. Consegue entender que isso aqui é isso aqui? Esse node que a gente criou é um service. Ele é um node que vai ter uma interface, somente uma interface de comunicação. Ele pode ser de dois jeitos. Ele pode ser do tipo cluster IP, ou ele pode ser do tipo node port. Certo? Vai lá, Thales. Tu que já estudou um pouquinho de cluster. O cluster IP é para expor pro exterior o pod. Aí o node pod seria para expor pro próprio cluster. Exato. Mas tem outros também, como Tem o outros. ingress. O ingress tem vários, tá? Mas o que a gente usa mais é esse, tá? O ingress, ele faz tipo um proxy, esse ingress aí. Ele é pra fazer proxies, né? Eu já vi gente usando ele pra fazer tipo uns proxyzinhos. Pode falar, Thales. Eu tinha estudado ele como se ele fosse um load balancer. Também. É porque o load balancer também pode ser um proxy, cara. Pode fazer proxy, porque ele redireciona também, né? Tem isso, né? Enfim, tem vários. Tem o ingress, tem o cluster IP, tem o node port. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu não tô lembrando mais de outros, não. E tem lá no Kubernetes tem várias maneiras diferentes de montar esse service. Tem várias maneiras, né? O mesmo, enfim. O cluster IP, ele vai virar um node que só aceita requisições internas. Vai criar o cluster IP, ele vai criar uma porta interna. Um range dentro das portas, 1000 até não sei quanto, né? Ou seja, é para as portas internas. Ele só vai aceitar comunicação entre nodes. Correto? Até então tudo certo? Se tu quiser me corrigir, eu não lembro de tudo. Tá? O cluster IP? O cluster IP. Ah, não, tá certo. Certo? O cluster IP, ele vai montar dentro da rede interna. O node port, ele já deixa esse service, esse node, pro control plane já redirecionar requisições externas. Quem manda essas requisições é o control plane, tá? Por exemplo, se vier requisição direto de um node para cá e ele for do tipo cluster IP, ele vai aceitar.
Mas se o control plane mandar uma requisição para ele, ele não vai aceitar, porque ele não é do tipo node port. Porta do node. Literalmente ele vira uma portinha aqui pro mundo externo. Vamos botar aqui, ó, mundo externo, né? No caso, a coisa que o Docker Compose faz, quando tu mapeia uma porta para fora, é como se ele automaticamente fizesse Virasse um um node node port. port. É exatamente. Por isso que eu digo que o Docker, ele é mais simplificado. Porque no Kubernetes é muito granulado. Não tem essa de tu deixar subentendido. Não tem essa. Tu tem que escrever tudo. Entendeu? Sim, sim. Certo? Bom, exatamente. Então, gente, isso aqui não é nada mais do que um serviço. Isso aqui é um pod que ele está montando. Isso aqui é um pod. Isso aqui é o pod que ele está buildando. E aqui ele vai pegar esse pod e conectar ao serviço. Que é justamente isso aqui que a gente está indentando. Tá? E aí esse serviço, quando tu bota ele sem exposição, ele é do tipo cluster IP. Ele só vai funcionar dentro da rede privada do cluster. Quando tu mapeia ele para fora, ele vira um node port. Ele funciona para requisições externas. O control plane do Docker Compose redireciona todas as requisições vindo do hosting ou de qualquer lugar de fora pro hosting dele, né? Então, isso aqui deu para vocês entenderem aqui? Conseguiu relembrar as coisas, né? Consegui, deu uma boa relembrada aqui. Então tá, então temos um pod, temos um service, sabemos que ele pode ser do tipo cluster IP, sabemos que ele pode ser do tipo node port, mas Pablo, aonde é que tange a minha vida nisso? Agora a gente desce pra cá, né? Deixa eu ver, eu apaguei o nome microserviço, apaguei. Bom, por que eu quis explicar isso tudo pra vocês? Tá? Porque, gente, aqui no microserviços, com os composes, eles imaginaram, bom, então, ao invés de ter uma aplicação rodando aqui, um app, em vez disso, por que a gente não pega e monta para cada pod que tem dentro do cluster, já que agora existe um monitoramento, né, um gerenciamento automático, por que a gente não coloca, em vez do aplicativo, cada pod ser uma parte do aplicativo com um executável independente? Aqui seria o cadastro. Aqui seria o update, o deletar, né? Opa, o preula. O deletar, o carai. Tô xingando muito. O deletar, né? Etc, etc, etc. O que isso agora me permite? É que quando uma requisição externa chegar pro cadastro que está com fatal erro e ele for direcionado para cá, somente esse executável vai entrar em deadlock. O deletar não vai estar funcionando, o login vai estar funcionando, esse vai estar funcionando, vai estar funcionando, vai estar funcionando. Imagina que esse aqui é a homepage. Todo mundo que acessa para pegar a homepage vai para isso. Se alguém deu fatal erro no cadastro, todo mundo ainda vai estar continuando na homepage. Entendeu? A homepage ainda vai estar disponível. Gente, mas Pablo, eu nunca vi isso acontecer. Vocês fazem isso todo momento. Cada menuzinho desse negocinho que é aqui é um pod diferente. Eu te juro que cada botão desse é um microserviço, é um executável diferente. Pode falar, Thales. Eu tinha visto também que o Kubernetes, quando um pod dá defeito, ele automaticamente mata esse pod e cria outro no lugar Através do dele. deployment. É um node especial que tu pode construir, que ele gerencia os pods. O deployment, ele pode
Cara, muita coisa o deployment faz. Muita coisa mesmo. Até, ele pode até, tu pode até montar um live probes, que é tipo uma verificação de vida. Então ele pode ficar verificando se aquele pod que tá montado, ele tá funcionando. Se ele não tá em deadlock. Entendeu? Aí se ele identificar, ele automaticamente vai derrubar e vai, mas isso é através de um deployment. O pod em si não faz isso, tá? O pod em si não faz Esse isso. negócio de deployment, tô ligado um pouco. Dá pra limitar as coisas, dá pra. Limitar, dá pra reconstruir, dá pra fazer uma escalabilidade, dá Um pra fazer... HPA. O HPA é o quê? É, né, o Horizontal Pod Autoscaler. Ah, sim, que é a atualização, é o Rolling Update, né, que é o HPA, que é o que vai, o Outscaler também, e tu pode fazer um Downscaler, Upscale e Downscale, né? Tem essa também. É, tem bastante coisa no Tem, Kubernetes. tem bastante coisa, que o Compose não te dá essas opções todas, né? Pelo menos eu nunca vi, pelo menos. Eu também mexo pouco no Docker Compose, mexo básico, entendeu? Acho que o Compose é mais pra simplificar pra quem É. tá começando ali. Então é isso. O que é o microserviços? Agora vamos voltar para o que vocês realmente têm que saber. O microserviço foi com a chegada das arquiteturas de virtualização e orquestramento, foi criado microserviços. Né? É nada mais do que uma máquina que ela tem uma virtualização em cluster, ou seja, ela tem um control plane. Vamos imaginar que ela tem um node só. Geralmente não precisa muito. A não ser que tu tenha, para tu usar dois nodes, ou tu tem duas aplicações diferentes, ou tu tem uma aplicação do tipo da Amazon, que tem que ter 100 nodes rodando. E 100 é pouco. Deve ter 1000. Deve ter mais de 10.000 nodes. Se pá até 1 milhão. Ou Exatamente. mais. Só a Google tem a própria versão deles do Kubernetes, tá? Depois que o Kubernetes foi criado, a própria Google criou a própria versão do Kubernetes deles, que é o Google Orchestra, é o Google de microserviços, Google Kubernetes. Cadê? Aí, ó, Google Kubernetes Engine. Eles pegaram a engine do Kubernetes e montaram deles próprios. Mas aí, pra fazer arquivo de configuração, seria a mesma coisa ou teria Sim, algumas sim, coisas porque diferentes? ele usa os mesmos recursos do Kubernetes, só que eles desenvolvem recursos só deles, né? E ela já vem implementada dentro das nuvens cloud. Se tu quiser um servidor já com Kubernetes, eles podem te entregar, né? Só para tu rodar o deploy da tua aplicação, entendeu? Sim, sim. Ainda tem um outro tipo de service, que é o external port, que é quando tu quer conectar uma outra cloud, um outro cluster dentro do teu. É quando tu quer fazer o contrário. Em vez de receber requisições, tu quer mandar para uma outra, integrar um servidor externo no teu, para fazer essa comunicação. Eu lembrei dele agora, external port. Né? Tem como também botar sem nenhuma poste, né? Ou o padrão é o Como assim? cluster port. Não, como assim? Como assim? Não, o cluster IP é o padrão. O O cluster cluster é. é o padrão, sim. Se tu não botar nada, ele é automaticamente do tipo cluster IP. Tem o cluster IP, node port e external port, que é quando tu quer fazer o inverso. Tu quer se comunicar com o cluster externo, que é teu. Tem como tu integrar, entendeu? Fazer eles funcionarem Entendi. funcionando como se fosse um cluster só, né? Sim, entendi. Entendeu? É que esses dois aí, o cluster IP e o outro são os Os mais mais fáceis de usados, lembrar. sim, os mais É, usados, também. né? Bom, voltando, né? Então, é nada mais do que tu tem um node, tu tem vários ports, vários pods, e dentro desses pods é um executável da tua aplicação. Eles se comunicam, tá? Eles têm que ter essa troca de comunicação. Por exemplo, se tu quiser
vamos imaginar que tu quer fazer login. O login tem que acessar o banco de dados. Então vai ter um pod rodando só o banco de dados. Vai ter um pod. Sinceramente, a boa prática de um microserviço é que cada pod tenha seu próprio banco de dados. Só que isso tu gera uma granulação de aplicações estilo Amazon, que a gente não precisa agora. Então a gente vai ter um único pod com um único database, onde todos vão se comunicar. Entendeu? Entendeu? A gente usaria volume permanente. Vai ser um stateful set, exatamente. Entendeu? Vai ser um volume permanente. Sim, entendi. E aí o que que acontece, né? Bom, o que que vai diferenciar? É como se aqui, qual é a vantagem disso? É que a vantagem, gente, se eu quiser que minha aplicação, uma parte dela rode Python, uma outra parte rode Node.js, uma outra parte Next.js e outra parte aqui rode Postgres, ela pode. Tá? Essa é a vantagem. Ah, eu não sei JavaScript, mas sei deixa eu pensar aqui. Eu sei Go. Aí o cara pode fazer em Go, no final das contas, ele vai rodar em container, ele só tem que fazer a função dele. Entendeu? Desde que as requisições estejam dando as respostas esperadas, independente da tecnologia, que tem multitecnologias. Tá? Não é mais aquele da monolítica, que tu tem que rodar tudo numa tecnologia só. Em microserviços isso não existe mais, isso tudo é abstraído. Tá? Só que, claro, se a gente fizer isso, vira um espaguete. Imagina para documentar em cada linguagem diferente. Né? Já imaginou isso? Ia ser bem complicado. Exato. Então, aqui na DevOps, eu e os meninos, a gente padronizou. Se a gente for integrar IA dentro de dos nossos clusters, vai ser Python. Mas só para funcionalidades IA. Se for web, é JavaScript com Node. Né? Tem que ser na linguagem onde já começou. Ah, dentro desse cluster, as funções webs foram feitas em Go. Então tu vai ter que fazer em Go. Não adianta fazer em outro. Não adianta fazer um container em Java. A gente não vai aceitar. Porque senão vai virar um espaguete. Entendeu? Tem bastante empresa aí bem complicada de se trabalhar porque tem muito código diferente. Exatamente. Então é por isso que a gente está padronizando dessa forma. Tá? Então todas essas têm que ter comunicações. Né? Todas essas se comunicam. Né? Então essa é a vantagem. Né? Então há essa troca de informações. Pablo, como é isso na prática? Vamos abrir aqui o projetinho que vocês vão mexer futuramente. Olha só. Dentro do Stock API é um monorepositório. Ou seja, é como se a gente tivesse vários repositórios dentro de um repositório só. Por quê? Porque se eu fizer um repositório para cada container, vai ficar complicado, não vai? Vai ficar 10 mil repositórios lá. Né? Então a gente preferiu fazer um monorepo. Né? Então aqui dentro a gente já tem algumas coisas que eu já fiz, né? Que são os deployments. Né? Deployments, tá tudo aqui configuradinho. Né? Eu não peguei isso aqui pronto, eu fiz cada coisinha, aprendi cada coisinha. Aqui os envs. Olha, uma coisa que facilita muito, env em Kubernetes. Os config maps, secrets são muito fáceis de se manter. Né? Deixa eu ver, pods não precisa porque eu faço tudo em deployment, né? Secrets ainda não fiz nenhum. E os serviços, né? Ó, Cluster IP, Node Port, Cluster IP. Né? A gente só vai usar Node Port para serviços, para executáveis que realmente necessitam receber requisições de fora. Tá, e aqui vai ficar os containers. Né? Caramba, eu tô com uma dor de cabeça infernal. Bom, cada container... Pode falar, Thales. Essa dor de cabeça aí, né? Porque ficou sem comer, não? Não, pior que não.
Aí É, que quando eu fico sem comer, eu fico direto com dor de cabeça. ó, validador, ó, se vocês verem aqui, ó, cada um é um executável dos que eu já fiz, né, ó. Cada um tem, menos isso aqui. Ó, cada um tem seu Dockerfile, cada um tem o seu source, né? Vai ter alguns que nem isso aqui tu vai precisar. Tu pode botar tudo dentro do entry point, se ele for pequeno. Entendeu? Agora vai ter alguns serviços que vão ter vários métodos. Então, ele precisa estar mais modularizado, tá? Ah, tem uma diferenciação do banco de dados e do resto da API e tal. Tem uma diferenciação do banco de dados. Esses containers aí, Hum, dentro deles, vai programar, a gente vai criar os códigos nessas pastas ou... nessas pastas. Ah, tá. Por quê? Não, só pra saber mesmo. Não, nessas pastas mesmo, né? Deixa eu botar aqui, ó, Minikube, Minikube. Deixa eu ligar aqui o Docker Desktop. Eu nem lembro mais, cara, de tanto tempo que eu esqueci como. Só lembro que é Minikube Start. Só ligar a engine. Pronto. Então aqui ele vai montar o control plane e vai montar um worknode, né? Aqui tem várias coisas. Aqui eu acho que eu não vou conseguir. Pô, faz tanto tempo que eu não pego infraestrutura que eu vou ter que revisar algumas coisas. Mas isso é mais rápido quando tu já pega, né? Deixa eu ver aqui. Database, stateful set. Deixa eu ver aqui, usuário. O usuário, se eu não me engano, eu já tinha feito. Né? Volumes, dev, source. Isso aqui nem precisa. Que nem precisa, porque não vai ser mais feito em coisinha, né? Não precisa. Isso não precisa, volume. Isso não precisa mais. Não preciso bindar. Não preciso. Tem várias coisas que eu tenho que mexer aqui, né? Porque eu tava querendo fazer um. Tipo assim, eu queria fazer o Kubernetes para desenvolvimento. Mas, sinceramente, o melhor é tu usar o Compose para desenvolver e depois tu só implementar no Kubernetes. Porque o Compose é mais resumido. E aí eu comecei a fazer isso, ó. Bem aqui, ó. Ó. Tá vendo? E melhorou muito a minha vida. Compor é só um único arquivo, aí o Kubernetes, 1 milhão de arquivos pra fazer. Aí se tu for bindar cada coisa, fica impossível, né? Fica muito impossível. Tem que ir procurando todas as labels e tudo mais. Exatamente. Deixa eu parar aqui as aplicações. Tem um monte rodando. Tá porra. Pronto. Minikube. Minikube tá criando container, né?
Estamos recriando aqui. Então vamos esperar aqui. É, é que demora um pouquinho mesmo pra montar aqui essa máquina. A gente pode dar uma olhada nos logs enquanto isso. Mas até então, tudo certo? Até agora tudo certo. Tô conseguindo relembrar as coisas que eu estudei. Que ótimo. Vamos só ver aqui. Pronto, preparando o Kubernetes, Docker, gerando certificados e keys. Já mexeu com um sistema distribuído? Não, nunca mexi com isso. Nem sistemas embarcados. Esses sistemas tão raros de ter pra mexer. Mas eu acho da hora esses também. Sistemas distribuídos, sistemas embarcados, nunca mexi. Então vamos Eu acho lá. legal mexer com o Rabbit MQ. Nunca mexi. É no mesmo pegada de virtualização? Ele é um breaker que manda as coisas Os pra. eventos, não é? Ele é baseado em eventos, não é mais ou menos isso? Tipo, É tipo isso. O Kafka também é baseado em eventos. O Kafka, se eu não me engano, também é pra sistema distribuído. É, que tipo assim, o Kafka pode conectar vários bancos de dados separados. Aí se. E eles, por exemplo, se tem uma coluna que precisa de um dado que está em outro banco, ele consegue atualizar, né? Se ia ter uma alteração lá num banco lá na baixa da égua, ele atualiza lá, ele manda que o evento aconteceu, um delete, um update, e manda o valor, né? Deixa É automatizado. isso. Bom, Aí mexe com fila e tudo mais. então, aqui, com o nosso. Com o nosso. Com o nosso. Com o nosso cluster online, a gente pode dar agora um watch, né? Cube, ctl, get all, né? Se eu não me engano. Acho que é isso. Só que não vai ter nada agora, né? Deixa eu ver aqui. Cube. Ai, deixa eu lembrar aqui. As. Clear. Cube ctl-h. Tem aqui apply. Create set. Isso aqui são os comandos para pro nosso. Pro nosso. Pro nosso cluster, né? Que tá. Que tá. Isso aqui tudo eu Não já é, mexi. Né? não é cube, cube, aí get, pod. Não, não. Aí tu vai pegar só os bods, mas eu queria o cube ctl get all traço traço o wide. Pronto. Ah, meu irmão, tu acha que eu não sei? Eu sei. Pronto. Dessa maneira a gente pode ver a cada 2 segundos, né? Ele atualizando. Então, tu pode ver aqui que ele tem um serviço, né? O serviço do Kubernetes.
tem tem um pod, né, feito que é o control plane, né, o próprio serviço ali do Kubernetes. Então a gente pode aplicar outras coisas, como por exemplo, só que eu precisaria montar a imagem, né? A imagem eu precisaria montar. Deixa eu ver aqui. Cube, ctl, get. Deixa eu ver qual é a imagem que ele está usando aqui. É uma imagem local. Usuário, dev, né? Então a gente pode botar images, né? Traço H. Opa! É image. Ah, não, é minikube. Minikube. Image, traço H. Isso. Tá vendo ali, ó? Build. Build, traço H. Deixa eu ver aqui. O traço H faz construir todas as imagens? Só as que tu. Não, traço H é pra Ah, não, o traço H é a pra documentação, help, pra eu né? lembrar, pra eu lembrar, senão isso aqui vai virar uma loucura. Deixa eu ver, É, CD, entendi. estou aqui API, né? Pronto. Aí eu, pera, porra, pera, pronto, traço H. É só pra eu lembrar. Como é que eu uso aqui? Path, URL, flags, né? Tá, então é minikube build. O path tá em barra containers, né? Barra usuário, né? Que aí é onde tem um Dockerfile. Deixa eu. Só um segundo, gente. Só um segundo. Só um segundo. Me ligaram aqui, vou ter que sair, mas a gente termina aqui, vamos terminar, né? Me ligaram aqui, mas vou ter que sair, mas a gente termina, tá terminando aqui, só pra ver o cluster em ação, né? Então, usuário, traço flags, né? A flag é dev, se eu não me engano, né? Deixa eu lembrar aqui como é que eu coloco a flag. Usuário ponto dev, assim. Deixa eu ver. Então ele tá dando build. Eu podia dar verbose aqui, tá? Então ele tá construindo. Lá no meu usuário tem um Dockerfile. Cadê? Dockerfile. Eu não sei nem como é que eu não me esqueço dessas coisas, sinceramente. Ó. Isso aqui ignora. Que isso aqui era uma outra coisa que eu tava fazendo. Então esperar ele terminar de dar build. Ele realmente está dando build. Pronto. Ó, deu build. Então agora, se eu der minikube image ls, eu vou ver as imagens que estão montadas dentro do nosso cluster. Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Docker. Ó, eu não soube colocar o. É que eu esqueci como é que coloca o nome. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que estar com esse nome aqui. Peraí. Deixa eu botar aqui traço H. Path URL flags. Ah, tá. Flag. Mas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é assim, usuário dev. É antes e depois eu coloco aqui. Traço verbose. Se não me engano tem o verbose aqui. No flag. Traço V4. Ok. O contexto sempre tem que vir aqui. Flags primeiro. Menos T. Usuário dois pontos dev. Menos V4. Pelo menos eu lembro que tinha o traço. Isso. É isso que eu queria ver. Pronto. Image. ls. Olha ali, ó.
Pronto. Temos usuário.dev. Agora a gente pode dar um kubectl apply "-f ponto cluster ponto deployments usuário deployment". Pronto, e agora se a gente for lá no kubectl, ele criou um container, tá com erro de configuração, né? Que provavelmente é, tem uns errinhos. Eu tenho que parar para fazer isso aqui. Isso aqui era só para mostrar para vocês. Deve ter crashado a aplicação. Aí o que que acontece? Ele cria o pod, ele cria o deployment e o replica set. Só desse pod aqui. Tá? Enfim, deu para entender aqui a questão? Tu sabia fazer essa exibição aqui? Essa exibição aí eu não sabia não. Massa, né? É massa. Eu ficava só dando get, image, get, pod, essas coisas aí. Essa aqui é massa. É mesmo. Então, assim, isso aqui é só para mostrar. Então, já consigo dizer para vocês, Pablo, então o que, que a gente vai fazer? Vocês vão pegar, fazer o container com seu source, package JSON, tudo configurado que a gente aprendeu lá na monolítica, só que agora fazer várias vezes para cada serviço. Lembrando que esses serviços têm que se comunicar. Então, em algumas coisas, por exemplo, vamos dizer aqui, usuário controlador, quando ele vai se comunicar, tu vai ter que usar o IP do serviço. E como é que eu sei? Geralmente é o nome, né? É o nome, ó. Por exemplo, aqui, ó, os .env, database.env. Se eu pegar aqui o service, ó, geralmente é localhost esse aqui, né? Que é o local, mas deixa eu pegar um aqui do cluster. O próprio Kubernetes já faz vamos dizer assim, um DNS. E qual é esse DNS? É literalmente o nome do serviço. Eu botei esse nome. O serviço, o nome do serviço é autenticador usuário service. Aí eu escrevo http usuário service, a porta que aquele serviço está exposta. Entendeu? No caso aqui é a 30.000 e a 30.001. Então, se eu quiser fazer uma requisição para um node, para um pod, eu tenho que fazer uma requisição para o DNS do serviço. Internamente, o Kubernetes já faz aquele proxy, né? E ele já relaciona esse DNS ao IP do pod, né? Ao IP do pod. Alguma pergunta? Tudo certo. Certo? Então podemos finalizar aqui, né? E essa é a aula 9. A partir daí a gente vai progredindo com o tempo. Com o tempo. E aí, com isso eu vou tirando as demais dúvidas. Beleza? Essa é a última aula, acredito eu. Ensinei tudo que eu deveria ensinar, até mais um pouco. E é isso. O que tu achou, Thales? Eu achei legal que eu pude dar uma relembrada aí no que eu estudei sobre Kubernetes. Ok. E eu gostei da aula. Perfeito. Então vou parar a gravação.